Olá, queridos! Vamos então fazer a correção do simulado 2, o nosso simulado, né? O seu segundo simulado de 2024. Lembrando, galera, que para quem não tem o simulado ainda, pode mandar uma mensagem para mim, pode ser direto pelo Instagram, ou então direto pelo Instagram ou pelo WhatsApp, tá? Que eu providencio o simulado 1 também e o simulado 2, certo? Para quem está assistindo pelo YouTube, esse simulado, pessoal, faz parte dos materiais que eu disponibilizo no nosso grupo exclusivo de dicas de raciocínio lógico e de matemática. Vamos começar sem muita enrolação, queridos, simulado 2, começando aqui. Então, nós temos assim, pessoal, o simulado 2, no qual eu coloquei mais duas questões em relação ao simulado 1 e coloquei mais alguns assuntos que a gente trabalhou nas lives. Importante frisar, tá? Que ao longo do ano a gente vai fazendo simulados em função dos assuntos que a gente vai trabalhando nas nossas lives, que eu vou apresentando nas nossas lives. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos uma aula aberta de raciocínio lógico e matemática comigo no canal do Prof. Garotinho. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, aperta o sininho, não esquece de curtir e compartilhar. Bora lá então, galerinha. 7 questões de assuntos diversos trabalhados nas nossas lives. Bora lá. Questão de número 1, pessoal, diz assim, ó. Em uma agência do INSS, 10 funcionários atendem 150 pessoas em 30 dias úteis. O número de funcionários que esta agência vai precisar para atender 200 pessoas em 20 dias úteis é igual a... Então, essa questão aqui, pessoal, é uma questão que envolve regra de 3 composta. Então, a gente vai organizar as variáveis que estão no enunciado, vamos fazer a comparação entre as grandezas, e aí a gente vai aplicar a regrinha da regra de 3 composta, certo? Então, vamos lá. Primeiro lugar, pessoal, nós temos 10 funcionários. Então, esse é o nosso primeiro dado, né? A nossa primeira grandeza. Então, funcionários. Então, nós temos 10 funcionários que atendem 150 pessoas, né? Ou vamos dizer assim, clientes, né? Eu vou botar assim, pessoas. Então, atendem 150 pessoas em 30 dias úteis. Então, dias é a nossa outra grandeza. Ok? Então, 10 funcionários atendem 150 pessoas em 30 dias úteis. O número de funcionários que essa agência vai precisar, então, X funcionários vão atender 200 pessoas em 20 dias úteis. Então, quer saber aqui o valor de X. Vamos relembrar aqui, pessoal, que para a gente poder identificar o valor de X, a gente precisa comparar as grandezas pessoas e dias com a grandeza funcionários. Como é que eu faço isso? Eu faço análise 2 a 2. Então, primeira coisa que eu faço é analisar funcionários e pessoas, tá? Para analisar funcionários e pessoas, aqui, pessoal, eu vou fazer um desenho em cima do dias, ou seja, eu vou esquecer os dias. Ou eu vou pensar da melhor maneira, que é como se fosse um número fixo de dias. Então, vamos lá. 10 funcionários atendem 150 pessoas em 30 dias, tá? Então, 30 dias. Mantenha esse valor 30 fixo, tá? Senhor, por que o senhor apagou aqui se o senhor está falando dos 30? Porque aqui abaixo eu vou usar o mesmo 30. Então, pensa assim, 10 funcionários atendem 150 pessoas em 30 dias. Para esses mesmos 30 dias, para atender mais pessoas, tá? Eu vou precisar de mais ou menos funcionários. Pensa comigo. Bom, o tempo é o mesmo. Se aumentar o número de pessoas a serem atendidas, eu vou ter que aumentar o número de funcionários. Então, quanto mais pessoas, mais funcionários. Então, entre funcionários e pessoas, pessoal, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Ok? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu mantenho a ordem que nós temos aqui, 150 e 200. Então tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui os dias e vou comparar funcionários com dias. Isso significa então que eu vou apagar aqui, ou se a gente tivesse aqui no presencial, eu ia colocar o dedo, né? Então vamos lá, considerar que o número de pessoas é fixo. Então vamos lá. 10 funcionários atendem 150 pessoas em 30 dias, certo? Em 30 dias. Se eu diminuir o número de dias, tá? Se eu tiver que atender essas 150 pessoas em menos dias, eu vou precisar de mais ou menos funcionários. Bom, vamos lá. Se eu diminuir o número de dias, eu vou precisar de mais funcionários.
Então, olha só, se dias diminui e funcionários aumenta, então eu tenho grandezas inversamente proporcionais, tá? Nota, quando é que são grandezas diretamente proporcionais? Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando é que são inversamente proporcionais? Quando uma diminui, a outra aumenta, né? Ou vice-versa, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, lembra que quando a gente tinha aqui a comparação com pessoas, isso é bom. Se eu aumentar o número de pessoas no mesmo tempo, eu vou precisar de mais funcionários. Então, quanto mais pessoas, mais funcionários. Mais pessoas, mais funcionários. Agora, se eu atender 150 pessoas em 30 dias, se eu diminuir o número de dias para atender essas mesmas 150 pessoas, eu vou precisar de mais gente, ok? Para dar tempo de atender essas 150 pessoas. Então, menos dias, mais funcionários. Ó, olha o sentido inverso. Então, grandezas inversamente proporcionais. E aí, pessoal, eu vou ficar com a seguinte construção de equação. 10 sobre x igual 150 sobre 200 vezes... Aqui, pessoal, como é inversamente, eu vou inverter, tá, os valores. Bom, aí aqui, pessoal, eu posso usar da simplificação. Esse zero com esse zero eu corto, esse zero com esse zero eu corto, o 15 com o 3 vai ficar 5 aqui, o 2 com o 20 vai ficar 10. Vamos ver como é que fica aqui a nossa equação agora. 10 sobre x igual, aqui em cima sobrou o 5, aqui embaixo sobrou o 10, tá? O 5 com 10 eu posso cortar, dá 1 sobre 2. Então, vou ficar com 10 sobre x igual a 1 sobre 2. X vezes 1 é x, 2 vezes 10, 20. Então, eu vou precisar de 20 funcionários. Ou melhor, esta agência vai precisar de 20 funcionários, como indica a alternativa B. Ok? Importante, pessoal, sempre fazer essa comparação das grandezas, tá, com a grandeza x. Tá? E aí, aquela que tu não vai utilizar, tu vai considerar como se fosse um valor fixo. Tá bom? Muito bem. Primeira questão, então, do nosso simulado, alternativa B. Segunda questão, pessoal. Olha só. Em um encontro de colégio, 3 rapazes e 2 moças foram ao bar. E lá só havia espaço livre no balcão, com 5 bancos alinhados. De quantas maneiras os 3 rapazes e as 2 moças podem se sentar nesses bancos, de forma que somente as moças fiquem todas juntas? Então, olha só. Vejam o seguinte. Aqui eu tenho a seguinte situação. 2, 3, 4, 5. Então, as moças, pessoal, elas têm que ficar juntas. Então, vamos supor temos essa possibilidade aqui. Moça 1, moça 2 e moça 3. Ok? Ah, não, são 2 moças, né? Então, moça 1 e moça 2. Tá? Isso aqui, pessoal, tem que ser sempre. Tá? Os rapazes, tá? Eles vão sentar em outros lugares. Então, rapaz 1, rapaz 2, rapaz 3. Então, olha só, pelo enunciado aqui, pessoal, tá? A gente tem a seguinte situação. Isso aqui não pode acontecer, tá? Por quê? Porque diz que somente as moças têm que ficar todas juntas. Então, isso aqui não é uma possibilidade. Assim como essa aqui. M1, M2. Ah, professor, mas as moças estão juntas. Sim, mas é que aqui também os rapazes estão juntos. E ele quer que somente as moças fiquem juntas. Então, os 3 rapazes não podem ficar juntos. Então, isso aqui, pessoal, não pode acontecer. Bom, vamos para o quadro branco aqui e vamos ver qual é a situação. Então, eu posso ter assim, ó. Opa, eu posso ter a seguinte situação. Rapaz 1, aí, moça 1, moça 2, rapaz 2, rapaz 3. Então, eu tenho essa situação aqui, tá? Eu posso ter também essa situação aqui. Rapaz 1, rapaz 2, moça 1, moça 2 e rapaz 3. Qualquer uma outra possibilidade de organização desse jeito, pessoal, tá? Vai deixar os rapazes juntos. Então, eu vou ter assim, ou um rapaz fica sozinho e os outros 2 juntos, ou os outros 2 juntos e um sozinho. Como são bancos que estão alinhados, as disposições aqui elas são diferentes, ok?
Então, aqui, pessoal, eu vou ter a seguinte situação, tá? Eu não posso permutar essa galera aqui, tá? Mas eu posso pensar assim, nessa posição aqui, eu tenho 3 possibilidades de rapazes, ok? 3 possibilidades de rapazes. Para essa posição do rapaz 2 aqui, eu tenho 2 possibilidades. Para essa posição do rapaz 3, eu vou ter apenas uma possibilidade. Então, aqui eu organizei os rapazes, tá? E aqui, pessoal, eu posso trocar de lugar as duas moças, tá? Eu posso ter moça 2, moça 1. Então, vezes 2. Isso aqui tudo, pessoal, vai ficar igual a 12, ok? Bom, se a gente for por esse caminho aqui, tá? Eu vou ter praticamente a mesma ideia. Então, esse rapaz eu posso ter 3 posições. Para esse rapaz aqui, para essa posição, eu vou ter 2 posições. E para esse aqui, eu vou ter uma posição. As moças também podem trocar de lugar. Então, eu vou ter 12 possibilidades. E aí, como é essa possibilidade? Ou essa, lembra do ou? Soma. 12 mais 12, 24. Então, são 24 possibilidades que somente as moças podem ficar juntas. Ok? Questãozinha bacana aqui de análise combinatória. A ideia é sempre de propor uma questão de análise combinatória, e vocês podem ter certeza que nos simulados, nos próximos simulados eu vou colocar, é que a gente possa trabalhar com estratégias de resolução, visualizando sempre as condições, tá, dadas do enunciado. Tá bom? Eu estou brincando aqui com a minha foto aqui, mas é só com a minha imagem aqui, mas é só para poder trabalhar legal com um quadro branco. Seguindo aqui, pessoal, para a questão de número 3. Em uma urna, há 12 bolas numeradas de 1 a 12. Retiram-se da urna, aleatoriamente, 2 bolas em sequência e sem reposição. A probabilidade de que as 2 bolas retiradas da urna sejam de números pares é D. Então, vamos lá, pessoal. Lembra que aqui, então, nós temos uma questão de probabilidade, tá? Vão ser retiradas 2 bolas em sequência e sem reposição. Então, olha só. E sem reposição. Então, eu vou tirar uma bola, eu quero tirar uma bola par e uma bola par. Ele quer que as 2 bolas sejam pares. Então, eu estou calculando a probabilidade de retirar uma bola par e uma bola par. Lembra que quando tem o E, multipliquei. Bom, vamos lá. Qual é a probabilidade de retirar uma bola par? Bom, de 1 a 12, eu vou ter o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e o 12. Então, eu vou ter 6 bolas em 12 para retirar. O que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, tá? Como não tem reposição de bola, agora o meu espaço amostral não tem mais 12 bolas, tem 11 bolas. Como eu já tirei uma bola par dessas 6, sobraram 5 bolas. Então tá, pessoal, agora aqui a gente faz a multiplicação. Ou a gente pode antes fazer a simplificação dessa fração 6/12. Vai ficar 1 aqui em cima, 2 aqui embaixo. E aí eu vou ficar com 1 vezes 5 dá 5, 2 vezes 11, 22. Então, a probabilidade de retirar 2 bolas da urna, 2 bolas que têm números pares, é 5 em 22, como indica a nossa alternativa C. Certo? Notem que aqui a gente usa também a ideia do E lá na análise combinatória, né? Então, E multipliquei ou soma. Certo? Lembrando, claro, pessoal, que continuando ali alguma dúvida, se tipo, fiquei com dúvida naquela resolução, vocês podem mandar mensagem diretamente para mim, tá? Pedindo uma explicação, tipo, professor, faz mais devagarinho, que não tem problema nenhum, só para eu entender. Faço numa boa, tá? Questão número 4. No Departamento da Polícia do Interior, DPI, a média de idade dos escrivães é 32 anos. Uma nova escrivã, com idade de 28 anos, será transferida para o DPI no próximo mês. Assim, no próximo mês, a nova média de idade dos 8 policiais que atuarão no DPI será de... Então, aqui, pessoal, é uma questão sobre média aritmética. Vejam o seguinte, essa nova escrivã, né, que vai entrar no Departamento de Polícia do Interior, vai ser a 8ª policial do DPI. Isso significa que antes dela entrar, existiam 7 escrivães. Ou seja, a média de idade de 7 pessoas era 32. Então, vamos começar com essa informação.
Então, olha só, a média de idade dos escrivães, 32. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Ah, vou pegar, assim, 7 pessoas. Vamos pegar a soma da idade dos 7 dividido por 7 é igual a 32. Tá? Bom, beleza. Lembra que média aritmética, tu vai somar tudo e dividir pela quantidade de elementos. Então, o que foi feito nesse primeiro momento? Vou até botar aqui número 1 aqui para não ficar bem sem noção aqui. O que foi feito nesse primeiro momento? Somamos as idades das 7 pessoas do departamento do interior, dividimos por 7, chegamos a 32. Esse 7 vem para cá, multiplicando. E aí a gente chega no valor da soma da idade dos 7 escrivães. Lembra, antes do ingresso dessa nova escrivã. Tá? Então, a soma da idade dos 7 é igual a 7 vezes 32. 7 vezes 32, aqui 7 vezes 2, 14, vai 1, 21, mais 2, 22. Então, é igual a 224, tá? Bom, o segundo passo dessa resolução, pessoal, diz o seguinte, olha, uma nova escrivã entrou no departamento, vai ser transferida com idade de 28 anos. Então, agora, para eu calcular a média, eu preciso somar aos 224 anteriores esse 28. Então, eu vou pegar 224 mais 28. Essa soma aqui vai me dar a soma dos 8 escrivães do próximo mês. Então, eu vou pegar isso aqui agora e dividir por 8. Então, 224 mais 28 dá 252, dividido por 8. Então, tá. Agora eu faço 252 dividido por 8. Isso aqui vai dar 30 vezes. Vamos fazer direitinho aqui, para a gente não se perder. Aqui vai dar 3, 24. Aqui vai sobrar 1, 12. Vai sobrar 1 aqui, 8, 4, 5. Fechou. 31,5. Então, a alternativa B. A nova média de idade dos 8 policiais que atuaram no DPI, nessa situação, será de 31,5 anos. Notem que a gente não precisa saber a idade de cada um dos escrivães antes dessa nova escrivã. Ok? Boa questão, tá? Para a galera que perdeu a nossa live sobre medidas de tendência central, que eu falei sobre média, moda e mediana, não perca, porque tem lá no canal do YouTube, tem no canal do YouTube também, sem problema nenhum, para vocês acessarem gratuitamente e livremente. Aí, pessoal, a questão 5 tem um texto, tá? E a gente sabe que sempre quando tem um texto, tá, a tendência é acreditar que a questão ela vai ser muito difícil. Vamos ver o que diz o texto. O jogo de xadrez e os grãos de trigo. Talvez a melhor versão em português da história do jogo de xadrez está no livro O Homem que Calculava de Malbataan, pseudônimo do professor Júlio César de Mello e Souza. César, um sábio, apresenta ao rei da Índia um novo jogo. Um tabuleiro dividido em 64 casas quadradas de cores alternadas, em que o objetivo é atacar a peça do rei, oponente, de forma que ele não tenha mais ações de fuga. É o xadrez. O rei, maravilhado com o novo desafio, pergunta a César o que ele deseja como recompensa. Ouro, joias? Nada disso. Ele deseja apenas trigo. E da seguinte forma: 1 grão na primeira casa, 2 grãos na segunda casa, 4 na terceira casa, 8 na quarta casa, e assim por diante, até chegar na 60ª casa. O rei olha para César como se esse fosse um tolo e manda trazer uma saca de trigo. Relatos contam que a saca ficou completamente vazia quando chegaram na 20ª casa. Bom, essa, pessoal, é uma história verídica, né? Dentro das condições que são contadas, tá? É óbvio, pessoal, que num primeiro momento parece que o César é um tolo mesmo, né? Tipo, cara, como assim tu quer grão? Né? Da onde? O problema aqui, pessoal, é que nós temos uma situação de progressão geométrica. Vejam que tem 1 grão na primeira casa, 2 na segunda, 4 na terceira, 8 na quarta. Então, a gente tem a seguinte sequência: 1, 2, 4,
8 e assim por diante. Vejam que 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, nós temos uma razão aqui igual a 2. Nós temos uma progressão geométrica igual a 2, tá? O que acontece? O rei pegou uma saca e começou, né, a distribuir nas casinhas. Então, um grão na primeira, um grão na segunda, tudo dessa saca. Quando chegou na 20ª casa, tá? Não tinha mais, ele completou a 20ª e não tinha mais grão. Então, o que ele está perguntando aqui, né? De acordo com as informações do texto, quantos grãos de trigo havia na saca? Então, ele quer saber, olha, quantos grãos foram utilizados da primeira casinha até a 20ª casinha. Então, ele está querendo saber a soma dos termos. Ele quer saber, olha, a saca contempla 1 grão na primeira casa, mais 2 na segunda, mais 4 na terceira, mais 8 na quarta, mais 16 na quinta e assim por diante. Bom, pessoal, a soma dos termos de uma APG é aquela fórmula doida, né? Que a gente escreve assim, ó. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, ok? O primeiro termo da nossa sequência aqui é 1, multiplicado pela razão, que é 2, elevado a n. Pessoal, vejam só, 20ª casa. Então, 2 na 20, menos 1, dividido pela razão, 2, menos 1. Então, tá, 1 vezes qualquer número dá qualquer número. 2 na 20, menos 1. 2 menos 1, pessoal, aqui embaixo dá 1. Então, como é fração, não precisa ter o 1 embaixo. Então, agora o nosso trabalho braçal é fazer 2 na 20 menos 1. Bom, aqui, pessoal, eu vou fazer 2 na 10 vezes 2 na 10, utilizando propriedades de potenciação para calcular o valor. 2 na 10, pessoal, é a mesma coisa que 1024. Então, aqui vai ficar 1024 vezes 1024, tá? Vamos fazer no braço aqui para ver o que vai dar? Eu acredito que vai dar um carinha com final 6, e aí depois tem que subtrair de 1. Então, aqui vai ficar 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Tá? Zerinho aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 0, 2. Aqui vai ficar 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Deixa eu só ver onde é que eu tô. Eu estou aqui, né? Então, bota mais um zerinho aqui. Aqui vai ficar 4. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 1. Vai ficar 6, 9 mais 8, 17, vai 1. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1. Então, 1.048.576 menos 1. Ora, isso aqui é a mesma coisa que 1.048.575. 1.048.575, pá, já está lá na alternativa B. Proposta ou intenção dessa questão? Exatamente trabalhar com a matemática básica. Sor, como é que o senhor chegou ali em 1024 no 2 na 10? Porque eu fiz 2 vezes 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 2. Sor, eu quero fazer 2 na 20. Posso? Pode. Mas vai ter que fazer 2 vezes 2. Não tem problema, tá? Isso aqui é para deixar claro para vocês que tem questões que são acessíveis, ok? São acessíveis, mas podem dar um trabalho. Então, a diferença, pessoal, entre questão difícil e questão trabalhosa, tá? Nem toda questão trabalhosa necessariamente é uma questão difícil, certo? Seguindo aqui, pessoal, o baile, perdi aqui qual é a questão que nós estamos. Ah, estamos na questão 6, já estamos chegando no finalzinho aqui do nosso simulado, né? Lembrando, pessoal, a partir do momento que vocês vão assistindo às lives, vão participando das nossas aulas abertas, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, tá? Eu vou organizando o simulado, tá? Ao longo do ano. Então, a cada 4, 5 lives que a gente faz com um assunto distinto, ou até mesmo uma repetição de assuntos, como a gente fez ultimamente agora a resolução de questões, eu vou propondo simulados, tá? Questão 6. A Polícia Civil apreendeu uma grande quantidade de drogas em uma operação chamada Pedra Furada.
A droga encontrada estava acondicionada em pastas de mesmo tamanho e massa. Para registro fotográfico, essas pastas foram organizadas de forma que na primeira fileira foram colocadas 50 pastas, na segunda fileira, 47 pastas, na terceira fileira, 44 pastas, e assim por diante, até a última fileira. Quantas fileiras foram feitas? Então, foram organizadas em pilhas, né? Então, primeiro 50, depois 47, depois 44 e assim por diante, até a última fileira. Quantas fileiras foram feitas? Bom, vamos lá, galera. Veja o seguinte, tá? Eu tenho a seguinte situação. 50, 47, 44. Então, notem que aqui, pessoal, está diminuindo de 3 em 3. Então, 41 e assim por diante, certo? Ele quer saber quantas fileiras foram feitas. Quantas fileiras? Ou seja, qual é o valor dos N elementos aqui? Tá? Ele quer saber isso. Senhor, como é que eu vou saber disso? Eu posso ir indo assim até o final? Pode, tá? Qual é a dica que eu te dou aqui? Bem legal. A dica é o seguinte, tá? Legal seria se a gente descobrisse aqui, tá? O último termo, tá? Bom, mas o primeiro termo é 50, tá? O valor da razão é igual a menos 3. Tá? E ele quer saber o quê? Ele quer saber o valor de n. Vejam que se eu quiser saber o valor de AN, que seria o último termo, né? O último número que está nessa pilha, né? O último número que está nessa pilha lá no topo, eu vou fazer assim, ó, AN igual ao 1, que é 50, mais n menos 1 vezes a razão, menos 3. Ok? Isso aqui, pessoal, vai ser igual a 50 mais, então, menos 3 vezes n, menos 3n, menos 3 vezes menos 1, mais 3. Arrumando essa galera aqui, eu vou ficar com 50 menos 3n mais 3. Então, eu vou ficar com 53 menos 3n, certo? Tá, professor, e aí? Bom, aí, pessoal, vem o pulo do gato. Notem que esses números aqui são a quantidade, esses números são quantidades de pastas organizadas. É óbvio, pessoal, que essa sequência que ela não é infinita, tá? Ela vai parar. Onde? Então, ela tem que parar no número positivo. Ela tem que parar no número positivo. Então, o teu último termo aqui, que é o AN, tá? Nesse caso, tem que ser positivo. Ou seja, 53 menos 3n tem que ser obrigatoriamente maior do que zero, tá? Então, agora eu resolvo essa equaçãozinha aqui. Então, vai ficar assim, 53, ou melhor, pode ser assim mesmo, 53 maior que 3n, 53 dividido por 3 maior que n, certo? Ou a gente pode ler assim, n menor que 53 terços. Tá? Se 53 terços é maior que n, logo n é menor que 53 terços. Aí eu vou achar uma divisão aqui. N vai ser igual, ou menor, n vai ser menor que quê? 53 dividido por 3 vai dar 1, que vai dar 3. Aí vai dar 7, vai dar 21, sobra 2, 26. Olha só, ele tem que ser menor que 17,6 e uns quebrados. Mas veja o seguinte, o número de termos não pode ser um número quebrado. Bom, se ele tem que ser menor que 17,6, então tu vai pegar o primeiro número inteiro que satisfaz aquela condição. Qual é o primeiro número inteiro que satisfaz essa condição? N igual a 17. Então, nós temos que a quantidade de fileiras, tá, feitas pelo pessoal aqui é igual a 17, tá? São detalhezinhos que a gente tem que se ligar na hora da prova, tá? E a gente só se liga na hora da prova se a gente pratica muito e estuda muito e tira as dúvidas também, certo? Senhor, eu poderia fazer assim, tipo, de 3 em 3 até o final? Poderia, tá? Lá no final, pessoal, vocês vão encontrar duas pastas. Então, na última fileira dessa pilha, tá, colocaram só duas pastas.
depois não colocaram mais nenhuma, porque acabou, né, pessoal? Não tem o que fazer. Certo? Boa estratégia, guarda isso para ti, tá bom? E para finalizar o nosso simulado aqui, pessoal, eu acabei entrando na outra questão aqui, mas agora eu vou fechar. Questão 7. Aí uma questão de lógica proposicional, né? Diz assim, a ideia de proposição está bem definida na lógica proposicional. Qual alternativa apresenta uma proposição composta? Então, vamos lá. Pá, tem que ser uma proposição composta. Professor, o que é uma proposição composta? Ok? É uma proposição que obrigatoriamente vai ter o quê? Conectivos. Obrigatoriamente vai ter conectivos, certo? Ou conectivos, como o pessoal também gosta de falar. Então vai ter que ter um e, o ou, o se então, ou o se e somente se, ou algum disfarce desses, certo? Então tá, então aqui a gente vai ter que analisar alternativa por alternativa, não tem jeito. Olha só, letra A. As formas de vida encontradas nas florestas tropicais são exemplos de universos infinitos na Terra. Pessoal, isso não é uma proposição composta, tá? Isso é uma proposição simples, tá? O sujeito é as formas de vida encontradas nas florestas tropicais. Então, a letra A está fora de cogitação, porque é uma proposição simples, tá? Então, a letra A não rola, não tem como ser. Letra B. Escolher um sistema de financiamento adequado é consequência direta da organização das contas em uma família. Não, mas só um pouquinho, olha só. Aqui na letra B também nós temos uma proposição simples. Por quê? Porque o sujeito está antes do verbo, ó. Ah, só, mas tem aqui o escolher um sistema de financiamento adequado. É como se eu estivesse falando assim, ó. A escolha de um sistema de financiamento adequado é. Cuidado com essa história aqui, né? Consequência direta. Tá? Porque pode dar confusão de ser condicional, né? Ah, porque a condicional tem uma consequência. Não, não viaja aqui, tá? Essa expressão consequência direta faz parte do predicativo. Então, a letra B também não pode ser, porque é uma proposição simples, tá? Letra C. Os alunos entregarão os trabalhos antes do prazo estipulado pelos professores, desde que eles trabalhem juntos. Opa, olha só que legal que nós temos aqui. Os alunos entregarão os trabalhos antes do prazo estipulado pelos professores, desde que eles trabalhem juntos. Ou seja, se eles trabalharem juntos, entregarão os trabalhos antes do prazo estipulado pelos professores. Então, nós temos aqui, pessoal, uma condicional. Esse desde que aqui, pessoal, é uma condicional. Então, encontramos um conectivo lógico, ok? Então, encontramos a nossa resposta, que é a alternativa C. Então, se eles trabalharem juntos, então qual é a condição? A condição é que os alunos trabalhem juntos. Então, se eles trabalharem juntos, entregarão os trabalhos antes do prazo estipulados pelos professores. Show de bola. Vamos ver as outras alternativas ali para ver qual é o que falha, né, na parte de não ser proposição composta. Letra D. A cidade de La Paz é maravilhosa, assim como toda a sua cultura. Vejam que ali, pessoal, eu estou emitindo uma opinião. A cidade de La Paz é maravilhosa. Tá? Então, opinião, pessoal, não é proposição. Então, na letra D aqui, pessoal, nem proposição é, ok? Na letra E, a possibilidade de ter um emprego estável para sempre ou a de matar um leão por dia? Ah, professor, mas tem um ou aqui. O problema é aqui, ó, pessoal. É uma interrogativa, tá? É uma pergunta. Então, pergunta também não é proposição. Certo, meus queridos? Essa foi a nossa correção, então, do simulado 2. Depois tu dá uma olhada com mais calma, tranquilo, pode parar o vídeo para ver direitinho a resolução. Se ficar alguma dúvida, não deixa de mandar mensagem para mim. Certo? Sigam nos estudos aí, qualquer coisa, só contar comigo. Em até 24 horas eu respondo para vocês. Não se sintam sozinhos, porque nós, ó, estamos juntos. Até mais, galera.